Olá, amores! Bom ver vocês novamente para a nossa segunda aulinha imersa pandemia. Bom, mas eu não vou falar de coronavírus, tá? Pelo amor de Deus. Nós vamos falar de algo que move o mundo. Bom, o que é que vocês acham que move o mundo? Bom, eu perguntei aqui para minhas sobrinhas. Síria disse que era o dinheiro. A Daça disse que achava que era o trabalho. Bom, na minha opinião, o que move o mundo é as ideias. Ideias transformam o mundo, faz o mundo andar. Veja bem, as ideias, quando ela é saída da teoria e colocada em prática, ela faz transformações no mundo, amores. Ela pode colocar tudo no lugar e também pode colocar tudo de cabeça para baixo. Ok, amores? E por isso eu trago para vocês a Semana de Arte Moderna. Essa sim colocou muita gente de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque tinham jovens artistas que estavam com a cabecinha cheia de ideias para mudar o rumo da história cultural do nosso querido Brasil. A Semana de Arte Moderna, amores. Essa Semana de Arte Moderna ela é muito comentada e ela cai em vários vestibulares e no Enem. Ok, amores, por isso que nós precisamos rever esse assunto, já que o ano passado eu dei para vocês, assim mesmo, meio por cima, mas agora a gente vai ver, certo? Novamente, para que vocês façam um novo estudo para ajudar vocês no Enem. Então, veja bem, para falar da Semana de Arte Moderna, né? Que foi, ela também é chamada de Semana 22, é bom lembrar que esses artistas que estavam com essas ideias na cabeça, eles foram estudar fora do Brasil, na Europa, e vieram com muitas ideias. Essas ideias que foram beber das vanguardas europeias, que eu já falei para vocês, que as vanguardas europeias tinham vários movimentos, e que esses movimentos vocês devem estar lembrados, né? Que tem tudo os ismos, vamos lá? Futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo e tudo ismo, certo, amores? Então, tenta lembrar isso, não dá uma pesquisada. Por isso que quando eles vieram para o Brasil com essas novas ideias, eles não queriam realmente trazer as ideias de lá para implantar aqui no Brasil. Não. Eles queriam fazer uma renovação dessas ideias e colocar aqui com a carinha do nosso Brasil. Por que com a carinha do nosso Brasil? Porque aqui, tudo que se falava de cultura, de artes, era voltada para o classicismo, para o parnasianismo, né? Tudo minismo. Mas só que esses artistas queriam fazer uma arte que não fosse só europeia, né? Mas sim com um novo sistema que estava vindo para o Brasil. Vamos dizer, tinha arte indígena, tinha arte do negro. E essa arte, ela tinha que estar sendo mostrada para o nosso Brasil, porque ela era a cara do Brasil. O Brasil não era só formado pelos europeus. Tinha um índio, tinha um negro, e eles tinham suas artes. Então, esses artistas queriam fazer uma saladinha e pegar essas artes e fazer uma misturadazinha e transformar ela em uma arte genuína, brasileirada. Era isso que eles queriam, meus amores, com essa carinha linda que o nosso Brasil tem, cheia de cores, cheia de vida, né? E não aquela coisa, aquela poesia parnasiana, onde eles usavam o português bem clássico. Não, eles queriam misturar a língua do índio, a língua do negro. Eles queriam fazer uma língua realmente brasileira, que não acontecia na época. Então,
O que é que aconteceu? Quando eles vieram para cá, isso foi aceito? Claro que não, né, amor? Não foi aceito. Mas vamos primeiramente falar de uma uma queridinha da Semana de Arte Moderna, né? Se chama Anita Mafaldi. Anita Mafaldi, ela é vamos dizer que ela foi o estopim para que a Semana da Arte acontecesse. Por quê? Vocês vão saber. Veja bem, Anita Mafaldi nasceu aqui no Brasil, mas seus pais não eram brasileiros, certo? Seus pais vieram para cá, o seu pai era engenheiro, veio trabalhar aqui nas ferrovias daqui, só que ele morreu e ela ficou à mercê da sua família. E seu tio financiava seus estudos, né? Tinha dinheiro, financiava seus estudos fora do Brasil, porque quem tinha dinheiro ia estudar fora do Brasil. E a Anita, ela foi uma bem-aventurada dessa. Só que ela nasceu com uma atrofia na mão e ela se sentia um pouco assim, tímida em relação a isso. Mas ela foi uma mulher à frente do seu tempo. Porque ela enfrentava a sociedade, quanto ela enfrentava também uma classe que queria colocar padrões que ela não aceitava na época, porque as ideias dela funcionavam diferente do pessoal da sua época, amores. Então, ela foi lá, teve contato com as vanguardas europeias e ela se apaixonou pelo movimento chamado expressionista. E aí, ela trouxe essa novidade para o Brasil. E aí ela ficou muito entusiasmada e ela colocou assim, vou fazer uma exposição, vou abalar, vou arrasar. E aí ela pegou suas 53 obras e expôs individualmente numa exposição, né? Deve ter sido seu tio que tinha bancado, tinha dinheiro, pronto. Vamos colocar. Apesar que seu tio não gostou das suas telas, porque contrariava ao que estava em vigor da época, que era o classicismo. Tinha que ter técnicas. E o expressionismo, vocês sabem que não tem técnicas. Eram pinceladas soltas, livres. Eles queriam uma arte libertária, uma arte que expressasse sentimentos e não uma técnica que expressasse não expressasse nada, mas fizesse o que era da realidade. Eles não queriam mais mostrar nenhuma realidade, eles queriam mostrar sentimentos. Foi isso que a Anita fez. E quando ela expôs a suas obras, o que aconteceu, amores? Ela foi decepcionada com várias críticas. E um desses críticos era muito importante na época, muito conhecido, que era Monteiro Lobato, que vocês sabem que foi o que criou os personagens, né, do Sítio Pica-Pau Amarelo. Então, ele a criticou de uma forma tão dura, que ele fez um artigo colocando assim, paranoia ou misticismo. Amores, ele quis dizer que ela era louca, doida, desvairada, sem noção, fazer uma pintura daquela, um homem amarelo, uma boba, pelo amor de Deus. Isso não se fazia, isso não era pintura. Era isso que ele queria dizer com essas letras. Então, como ela ficou muito triste com isso, ela passou mais ou menos um ano sem entrar em contato e tal. Só que ela tinha uns amiguinhos que tinham as mesmas ideias dela e que também eram jornalistas e também fazia artigos e começou a colocar para frente essas ideias do modernismo, né? Que na verdade nessa época não era chamado assim o termo modernismo, e sim futurismo, né? Era o termo usado na época. E o que aconteceu? Anita Mafaldi começou a se reunir com esses
esses novos artistas, como Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, que também tinha as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, que também tinha ido beber das ideias das vanguardas europeias, e aí eles se reuniram para fazer essa Semana de Arte Moderna tão conhecida, tão falada. E aonde aconteceu isso, amores? Em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Bom, este teatro, gente, era um lugar onde só ia nata. Sabe o que é a nata? A elite, a popinha, só ia nata. E esta nata, elas tinham gosto apurado para a arte classicista, para essa arte do parnasianismo. Tinha que falar bem eloquente, aportuguesado. E aí, amores, não era isso que esses artistas novos queriam. Não, queriam fazer uma arte que mostrasse a cara do Brasil. Então, o que é que eles fizeram, amores? Eles foram falar com quem tinha dinheiro para financiar o Teatro Municipal. Eles pegaram, né, as pessoas que eles conheciam, que eram próximos aos cafeicultores, que a maioria deles tanto eram de famílias de cafeicultores, como eles tinham aproximação com eles. E aí eles lembrando que essa Semana de Arte Moderna, ela aconteceu num cenário bem crítico do Brasil, onde estava existindo problemas econômicos, social e político, né? E em São Paulo, os cafeicultores estavam ganhando muito dinheiro porque eles estavam exportando muito café. Então eles queriam colocar a cidade de São Paulo no topo, né? Então os artistas se beneficiaram dessa vantagem, né? Que eles queriam, acharam bom a ideia de fazer essa Semana de Arte Moderna em São Paulo, porque não ia ser no Rio de Janeiro, que era em Rio de Janeiro que se mostrava a bem-aventurada, né, da época. Então, eles conquistaram os cafeicultores para financiar essa Semana de Arte Moderna, que o valor do aluguel, vocês sabem quanto foi? 847 mil réis, que dizem que agora vale uns 20 mil por aí, né? Era dinheiro na época, precisava de gente para financiar. Ok, amores? Então, eles se juntaram a essas pessoas, Graça Aranha. Olha, para ser sincero, pela história, né, que se lê, Graça Aranha, ele não era muito amiguinho desses novos modernistas, não. Ele ficava sempre no meio do muro, Mas eles precisavam da ajuda dele. E Oswaldo de Andrade também não gostava muito dele. Mas como precisava dele para falar com essas pessoas, né, para dialogar, e Oswaldo de Andrade foi quem criou tudo isso para que essa Semana de Arte pudesse acontecer. Então, Graça Aranha era bem-vindo nesse momento, né? Que se juntou com Paulo Prado, que também foi um dos financiadores para a Semana de Arte Moderna. E aí, eles queriam que São Paulo fosse bem vista e os artistas queriam mostrar a sua arte nova. Então, um ajudou a mão do outro, né? Cada um tem interesse numa coisa, que acontece até hoje, né, amores? Isso acontece até hoje, infelizmente. É assim, né? Troca de favores. E eles escolheram esse ano de 1922 bem escolhido, porque era aí que estava chegando 100 anos de independência do Brasil. Então era um momento bem oportuno, né, para criar uma mudança novamente no Brasil. E foi o que aconteceu. Realmente foi o que aconteceu.
Essa Semana de Arte Moderna, ela durou 3 dias. Dizem assim, Semana de Arte Moderna, mas foram 3 dias de evento. Dia 13, dia 15 e dia 17. Então, eles dividiram esses 3 dias em modalidades diferentes. No primeiro dia, que era dia 13, eles botaram para fazer exposições de obras de arte, de escultura, de pintura e de conferências. No segundo dia, que era o dia 15, seria de poesias. E no terceiro dia, que era o último dia 17, seria de música. Então, foi o que aconteceu. Quem abriu essa Semana de Arte Moderna? Muito importante vocês saberem disso. Foi Graça Aranha. Graça Aranha, como eu já disse para vocês, ele era no meio do muro. Ele ainda era voltado um pouco para o parnasianismo, para o classicismo. E aí ele foi bem visto, né? Tanto ele vivia no meio da nata, da elite, quanto ele também sabia conquistar esse público. Então ele foi bem visto, não foi tão assim o primeiro dia, né? Só um pouco assim, a crítica era mais para o lado das exposições, né? Das pinturas, das esculturas, né? Que teve nesse dia, no dia 13. Então, esse dia foi calmo. Lembrando que antes de acontecer essa Semana de Arte Moderna, teve o cartaz, né, para divulgar a Semana de Arte Moderna. E quem fez esse cartaz? Di Cavalcante. Bom lembrar disso, amores. Di Cavalcante foi quem fez o cartaz da Semana de Arte Moderna. E esse cartaz ele foi feito de xilogravura. Ok, amores, foi feito de xilogravura. Então, aconteceu, todo mundo foi para lá e no segundo dia foi lido uma poesia chamada Os Sapos, muito conhecida também no mundo literário, né? Talvez vocês já ouviram falar. Quem fez essa poesia foi Manuel Bandeira, só que Manuel Bandeira não leu. Quem leu foi, quem na verdade leu foi Ronaldo de Carvalho. Ele que leu porque Manuel Bandeira, ele tinha tuberculose, estava no Rio de Janeiro, não pôde participar dessa Semana de Arte Moderna, né? Ele era um dos organizadores também, só que ele não participou por estar doente, mas fez essa poesia que eu vou ler 3 estrofezinhas para vocês verem o que é que falava. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Olha só, amores, eles chamaram os parnasianos de aguado. E ainda disse que eles eram sapos tanoeiro, né? Diz, meu cancioneiro é bem martelado. Que martela? Que está sempre falando a mesma coisa. Era isso que eles estavam criticando, os parnasianos, né? Com aquela poesia repetitiva. E aí, o que aconteceu foi que eles foram vaiados, ele foi vaiado, criticado, olha, muita gente foi embora e foi uma decepção. No terceiro dia, que era o dia 17, o último dia da semana do festival, era o dia da música, né? Foi aberto com pianos, né? Toca de pianos, né? E foi tudo bem organizado. Mas quando entrou Vila Lobos com um sapato e uma sandália no pé, trocado, um tinha um sapato, outro tinha uma sandália, foi ridicularizado. Por quê? Porque, na verdade, dizem, né, que ele estava com problema de gota, estava com calo no pé. E
ele se desculpou dessa forma, mas na verdade ninguém sabe, né? Que ele queria chocar ou o que é que ele queria fazer com isso. Mas na verdade também foi uma crítica só. Então, o que foi essa Semana de Arte? Muita crítica, muitos comentários, as revistas fizeram vários comentários, né? A Clesson. E essas revistas falaram muito mesmo dessa Semana de Arte Moderna de forma crítica. Mas vocês sabem, né? Tudo que critica, tudo que fala mal, parece que ganha mais ênfase, né? Fala bem, não ganha tanta ênfase como fala mal. Então eles iam bem longe com os falatórios, né? Da Semana de Arte Moderna. Gente, essa Semana de Arte Moderna tinha objetivos, né? Tinha objetivo. Qual era o objetivo dessa Semana de Arte Moderna? O que é que eles queriam com isso? Primeiro, eles queriam romper com o classicismo. Depois, eles queriam criar uma arte puramente brasileira. Puramente brasileira. E também tinha umas características, né? Muitas características, mas assim, as principais características eram liberdade de expressão. Eles queriam expressar o que eles quisessem, desenhar, pintar da forma que eles quisessem. Não era seguir um padrão que era organizado por técnicas, não. Eles queriam pintar a alma, o desejo, a vontade. Era isso, eles queriam expressão, eles queriam mostrar o Brasil com todas as suas cores maravilhosas. E também queriam uma ruptura com o tradicionalismo. Eram assim, as 3 características básicas para que fosse disseminada essa Semana de Arte Moderna. E foi o que aconteceu. Até 1930, o modernismo ele foi muito enfático, né? No que se diz em relação à pintura, à poesia, à música, à escultura, né? Foram muitos artistas que eu já falei para vocês. Teve um grupo chamado Grupo dos Cinco, que é muito conhecido também dessa Semana de Arte Moderna. Foi eles que deram toda a introdução, né, para o modernismo aqui no Brasil. E é muito importante vocês saberem que foi Oswaldo de Andrade, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Menotti da Picchia. Pronto. Esses 5 eram conhecidos como o Grupo dos 5, os mais importantes para a Semana de Arte Moderna. Ok, amores? Então, que vocês possam pesquisar mais, eu tô dando assim por cima, né, para não ficar tão extenso assim a nossa conversa e vocês não cansarem, mas façam pesquisas, façam busca em relação à Semana de Arte Moderna, tá bom, amores? Beijo para vocês.